Salvação, um ato soberano da graça de Deus. Fique conosco até o final deste vídeo. Nós vamos estar aprendendo biblicamente sobre a obra de Deus, da salvação na vida do ser humano. A graça e a paz. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio e bem-vindo a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você receba todos os nossos novos vídeos e deixe aquele like abençoado, aquele like missionário, para que os nossos vídeos sejam mais divulgados pelo YouTube. E hoje nós vamos tratar a lição de número 3 do último trimestre de 2021, onde nós vamos falar sobre a conversão de Saulo ou Paulo de Tarso. E o tema de hoje é um tema bem importante, porque fala da obra salvífica de Cristo, né? A obra da graça que nos trouxe salvação. O tópico 1 sobre a conversão de Paulo, o ato da graça de Deus, nós temos ali Deus, o Cristo, o Salvador, vindo de encontro a Paulo. E aí nós encontramos esta obra maravilhosa de Cristo, né? Encontrando quem não queria ser encontrado. Porque Paulo, ele havia ido para perseguir os cristãos, não para ter um encontro com Cristo. Mas no meio do caminho nós vemos que o Senhor, ele alcança a sua misericórdia até Paulo, e nós temos ali então a conversão de Paulo como um ato da graça divina. E nós, para embasar esta verdade bíblica, né, professor Daniel, nós podemos usar um texto que está lá na carta de Paulo aos Romanos, desse Paulo que era perseguidor, agora escrevendo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer lá no capítulo 30, no versículo 30 do capítulo 8 da carta aos Romanos: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que Paulo está dizendo que aqueles que aprova é Deus salvar, que quis Deus na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, através da sua graça, ou seja, sem merecimento, sem mérito algum do ser humano, Deus chama este. Ele chama, ele justifica, ele santifica e ele vai glorificar naquele grande dia. E quando nós olhamos para Paulo, Saulo de Tarso, como disse o professor Daniel, alguém que foi encontrado sem querer ser encontrado, né, professor Daniel? Porque Saulo perseguia os cristãos justamente por causa da mensagem do evangelho de Cristo. Paulo perseguia a igreja justamente por causa da pessoa de Jesus. Então é muito nítido que Paulo não queria esse Jesus. Não queria este Salvador. Paulo não cria naquela... Ele conhecia a mensagem, por isso ele perseguia. Ele não cria naquela mensagem. Tanto que nós vamos ver que quando Jesus, a iniciativa é de Deus. Paulo está vindo para perseguir. Mas Deus, o próprio Cristo tem a iniciativa de se revelar para Paulo. Se revelar para Saulo, para chamar Saulo. E nós vamos ver que após Saulo ter tido encontro com Cristo no caminho, na estrada que era caminho para Damasco, nós vemos que Deus fala com Ananias. E diz para Ananias ir até a casa, o endereço onde estava Paulo, para orar por Paulo. E nós vamos ver que Ananias, qual vai ser a resposta que Ananias vai dar para Deus, professor Daniel? Como quem diz: mas Saulo é um perseguidor. Saulo não quer ser cristão, Deus. E de fato, Paulo não queria. Paulo não cria no Cristo dos cristãos. Aí Deus vai responder como quem diz: sim, ele é um perseguidor, ele não quer, mas ele é o escolhido meu, eu quero ele para mim. Eu escolhi Paulo. E se ele é o escolhido, eu vou mostrar para ele o quão é grandioso, o quão é bom padecer pela minha obra e pelo meu evangelho. Então aqui fica muito claro que é um ato soberano, a iniciativa é de Deus. Paulo não queria,
mas Deus havia escolhido. E aqui nós podemos ver todos nós em Saulo. Porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Não há quem queira, não há quem faça o bem. Todos se perderam. Como quem diz, o homem natural jamais vai desejar a Deus. Jamais vai escolher a Deus. Ou seja, mesmo sem ter mérito algum, ser humano, mesmo sem querer a Deus, Deus, ele vai ter a iniciativa, professor Daniel, de nos chamar, nos salvar. E aqui nós vemos, na prática, através de Saulo de Tarso, este ato soberano de Deus na vida daquele que não queria Cristo. Mas nós vemos Cristo dizendo, eu escolhido, e eu vou fazer ser um grande, ou seja, alguém que vai divulgar, padecer por esta mensagem de salvação. E é por isso que Jonas, no capítulo 2 do seu livro, ele vai dizer que a salvação, ela vem do Senhor. Então é um ato soberano da graça de Deus. E no tópico 2 da lição, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da conversão. E aqui nós temos o autor falando que a conversão ela começa no arrependimento. Mas aí nós já caímos no entrave, né? Porque se a salvação é um ato da graça de Deus, e um homem sem ser regenerado, ele não pode responder de forma positiva a Deus, então a regeneração ela é o primeiro elemento da salvação e não arrependimento, porque é a partir da natureza que Cristo nos dá, é que as nossas vontades também são mudadas, são alteradas. Aí o homem passa a responder positivamente para Deus. Aí sim, a única condição de nós de responder sim ao Senhor com relação à salvação é porque o Senhor me deu uma nova natureza. Ele regenerou a minha vida e agora é possível sim essa minha resposta a Deus, porque Deus primeiro mudou a minha natureza. Então não é o arrependimento, e sim a regeneração. Lembrando, e aqui é importante que a gente frise isto, que na salvação existe, na doutrina da salvação, né, que é o que o texto vai nos apresentar, a doutrina bíblica da salvação, existem alguns elementos que estão presentes ali. A regeneração, a justificação, a santificação, a adoção, a glorificação, de acordo com a linha teológica, né? Outras linhas teológicas vão acrescentar alguns outros elementos, mas o cerne da questão aqui é que não é que esses elementos aconteçam em determinado momento. Nós não sabemos quando que acontece um, quando que acontece o outro. Mas a verdade é que a salvação ela acontece ao mesmo tempo. A ordem é o que menos importa. Que tem gente que começa a discutir o que vem primeiro, regeneração, justificação, santificação. Não, a obra da salvação é um pacote completo. Agora, a forma como isso se dá, nós não entendemos de forma clara, mas nós cremos no ato de Deus em salvar nossas vidas. Isso já é o suficiente para nós descansarmos. Mas aqui é importante falar que esta mudança de natureza, essa regeneração, é que torna possível a nossa resposta a Deus. Isso que o professor Daniel é muito claro novamente. Novamente vamos citar o que nós já citamos. A Bíblia vai dizer que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que o ser humano, a minha e a sua natureza humana, carnal, ela é má e ela só quer o mal. Então essa natureza não tem condições de se arrepender. Pelo contrário, ela acha bom o pecado, ela deseja o pecado, ela quer o pecado. Tanto que Jesus, quando Nicodemos, que era um doutor da lei, ele vai perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo, entrar no reino do céu. Jesus vai dizer, é importante que o homem nasça de novo. O que é nascer de novo? Ter uma nova natureza. E pode alguém, um ser humano, por si só nascer de novo? Nós vamos ver biblicamente. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Olha o que diz lá. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem
estando vós acostumados a fazer o que é mal? Olha o que a Bíblia está dizendo, que um leopardo é impossível, ele não consegue mudar a sua natureza, que são as suas manchas. Ou seja, ele está fazendo uma comparação. Assim como o animal não pode mudar as suas manchas, a sua pele, porque a natureza dele é assim. Assim o ser humano não pode fazer o que é bom, porque ele está acostumado, minha natureza, ela está acostumado a fazer aquilo que é mal. Então, olha, a Bíblia está deixando bem claro. Assim como o animal não pode mudar a sua natureza, assim o ser humano também não. Só pode ser mudada a pele, as manchas do leopardo, se alguém mudar a natureza dele. E só quem pode fazer isso é Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Que nós só podemos desejar Deus, ter arrependimento. Que salvação, conversão é isso. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de vontade. E isso só é possível com a regeneração, que é quando o Espírito Santo de Deus implanta uma nova natureza, que é a natureza agora, essa nova natureza que deseja Cristo, que agora os seus pecados são iluminados através da palavra de Deus, e isso vai trazer arrependimento. O arrependimento, ela é consequência de uma nova natureza. Ninguém sem essa nova natureza consegue tem arrependimento dos seus pecados. Então primeiro vem a regeneração, que é a obra soberana de Deus, e esta regeneração vai nos dar condições, como diz o professor Daniel, de perceber as nossas mazelas, perceber os nossos erros, perceber o quão sujo é o nosso caminho, para que nós possamos abandonar o pecado e agora desejar uma vida com Deus. Isto é uma obra do Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E este convencimento que ele nos traz é que nos leva a descansar na obra de Cristo. Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É esta fé que o Espírito Santo gera em nosso coração, é que nos dá condições de responder de forma positiva a Deus, descansando na obra que ele fez por nós na cruz do Calvário, que nós entendemos ser suficientemente, porque ele nos garante essa suficiência. Por isso que a obra de Cristo na cruz, ela é cabal, né? Ela não precisa mais ser repetida, porque ela é suficiente, e é nesta ação redentora de Cristo é que nós descansamos. E João, no seu evangelho, ele vai dizer que aqueles que são salvos, que creem no Filho de Deus, esses não nasceram da vontade da carne, do sangue e não do homem. Nasceram de novo. Não nasceram de novo, não tiveram essa regeneração por vontade da carne, vontade do sangue e não vontade do homem. O que está dizendo? Não foi vontade minha, foi obra de Deus. Não foi do sangue, não foi porque eu nasci numa família cristã ou numa família judaica, não. A obra é de Deus e não foi da vontade do homem, ou seja, não foi alguém que me convenceu, ou alguém que quis, não, eu vou orar por ti, tu vai ser salvo, não. O homem não pode salvar ninguém. O homem não pode tornar ninguém salvo e não pode fazer com que ninguém que não seja salvo, não. A obra não nasceu da carne, nem do sangue e nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Foi Deus, a obra é de Deus, é Ele. Eu escolhi Paulo, Saulo de Tarso, e eu, com a minha obra, vou regenerar com essa nova natureza implantada pelo Espírito Santo, e aí Paulo vai, nossa, o que eu estou fazendo? Aquele que estava perseguindo, agora ama Cristo, deseja, olha só, Paulo não queria, mas a obra da regeneração fez ele desejar e gerou arrependimento em Paulo. E no tópico 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão, é justamente esse momento que nós acabamos de falar no tópico anterior, que tanto nosso coração, a nossa mente, ou seja, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são mudados a partir da obra regeneradora de Cristo.
se eu não desejava Cristo porque eu estava envolvido no pecado, na mentira, no engano, o pecado dominava a minha vida, nesse processo de regeneração, agora eu recebo, a minha natureza ela é transformada. E se a minha natureza é transformada, as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas emoções também são transformadas. Porque se antes eu não tinha condição de me achegar a Cristo, porque essas vontades, sentimentos e emoções estavam morto para as coisas de Deus, agora eu sou vivificado, eu recebo uma nova vida e essa vontade, sentimento e emoções também são transformados e agora eu desejo Cristo, eu quero Cristo, eu sinto Cristo. Então este ato da regeneração torna possível sim essas faculdades intelectual, as emoções e a vontade de serem mudada pelo poder transformador de Jesus Cristo. E aqui, nosso amado irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, aqui você pode pegar esse ponto para frisar bem e explicar bem para sua classe, para sua turma. Porque olha só, conversão é diferente de convencimento. Tem pessoas que são convencidas e tem pessoas que foram convertidas pelo Espírito Santo. Como assim, professor Anderson? Me explica melhor. Olha só. Algumas pessoas adestram animais. Por exemplo, você sabe que se você tiver um cão, um animal, um cachorrinho, que ele não é adestrado, quando você vem com a vasilha, com o pote de ração, ele já vem com todo, porque a natureza dele, ele quer comer a ração. Então ele já vem pulando, indo direto no pote de ração, porque a natureza dele impulsiona a comer a ração. Mas você pode adestrar aquele animal. Que você vai adestrar ele de tal forma que cada vez que você colocar o pote, a vasilha com ração para ele, ele não vai tocar até a sua ordem. Mas a natureza dele, ele quer comer aquela ração. Ele só foi adestrado a não comer a ração. Então tem muitas pessoas hoje que não fazem o pecado só porque alguém disse que não pode fazer. Agora a conversão é diferente. Eu não tenho mais desejo de fazer o pecado. É diferente ser convencido. Você vai perguntar, como é que é a sua vida hoje? Eu fazia, acontecia, mas hoje eu não faço mais porque eu estou na igreja. Ou seja, eu não faço não porque eu gosto, eu queria estar lá fazendo aquilo, mas eu não faço porque agora eu estou na igreja. O convertido e regenerado é diferente. Como é que era a sua vida antes e hoje? Eu não faço mais porque eu não tenho mais prazer no pecado. Eu não tenho mais vontade de fazer isso. Se você pegar um leão, que é um animal carnívoro, e você oferecer um repolho para ele, ele nunca vai desejar um repolho. Porque a natureza dele é comer carne. É assim o ser humano natural. Se você pegar um ser humano, como diz a Bíblia de Jeremias 13:23, que é acostumado a fazer o mal, que essa natureza é acostumada a desejar o pecado, e você oferecer para ele o caminho de santidade, ele não quer. Porque a natureza dele quer o pecado. O leão quer a carne. Você pode colocar o repolho e dizer, olha que saboroso esse repolho. Não é a vontade dele. Ele pode até comer o repolho se ele for adestrado, mas não por desejo, porque ele foi convencido a comer aquele repolho. Agora, se você mudar a natureza, tivesse o poder de mudar a natureza do leão, e você botar um pedaço de carne e dizer, eu não quero mais essa carne, mas agora eu desejo comer o repolho. Isso é só Deus que pode fazer isso. É isso na vida do ser humano. É você pegar um ser humano que tem prazer no pecado, vive no pecado, e agora essa nova natureza vai colocar nele desejo, vontade de fazer aquilo que é reto, aquilo que é bom. Aquele que desejava o pecado, agora vai desejar Deus. Aquele que tinha fome pelas coisas da carne, agora ele vai ter fome das coisas de Deus. Bíblia, oração, comunhão com Deus. Isso é a obra da regeneração. Não é convencimento. Alguém que não pratica mais pecado porque ele foi convencido. Não. A pessoa não pratica mais o pecado porque agora ele não tem mais prazer no pecado. Isso é conversão. Isso é a obra soberana de Deus. E como diz o professor Daniel, ele citou Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se nós pegarmos no original,
Aqui nós vamos ver que isso não vem de vós. A palavra utilizada, ela não tem gênero. Ele está usando todo esse processo de salvação pela graça. A graça, a fé. O que é fé? É a confiança daquilo que Cristo fez na cruz. Isso não vem de mim. Não fui eu que decidi crer. Mas tudo isso, a graça, a fé, é a obra soberana de Deus que muda a minha natureza. E pega alguém que queria só fazer o mal, agora ele vai desejar, ele vai pensar no que é bom. Ele vai ter prazer nas coisas de Deus. Isso é uma nova natureza. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É bem isto que Paulo está falando. Aonde havia o desejo pelas coisas que eram contrárias à vontade de Deus, agora há um abundante desejo pelas coisas que são agradáveis a Deus. Isto é a obra do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus pode transformar o coração, a mente do ser humano. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Se hoje nós respondemos de forma positiva a Deus, é porque Ele transformou a nossa natureza e nos dá condição de nós respondermos positivamente a Ele. Então, amado professor da escola bíblica, aluno, você que é uma escola bíblica, um resumão do que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que a salvação é um ato da iniciativa da graça de Deus. Por que graça? Porque é de graça, não pode ser merecido e não pode ser comprado. Ninguém merece e ninguém pode adquirir isso. A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 9, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, um ato soberano. Deus chama aqueles que Ele escolheu. E nós vemos isso perfeitamente na vida de Saulo. E nós vamos ver que nós aprendemos também que a obra da salvação, ela inicia com a regeneração. É quando o Espírito Santo implanta em nós uma nova natureza. E essa nova natureza não é convencimento. Ela vai gerar conversão. Agora eu não tenho mais prazer no pecado. Agora o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer é buscar as coisas de Deus. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse esta graça, este amor tão grande, nenhum de nós estaríamos na presença de Deus hoje. Nenhum de nós teria fé, amaria a Deus e buscaria a Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, a sua graça é tão maravilhosa, que mesmo nós, tudo em nós, atrair a ira de Deus e merecer o castigo de Deus, Deus, assim como Saulo, que era um perseguidor da igreja, ele vai dizer, é um escolhido. E a obra soberana da graça, ela é eficaz. E aquele que Deus escolhe, ele transforma, regenera e salva. Porque o nosso Deus é poderoso e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Que Deus abençoe tua vida. Deixe o seu like missionário. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação. E que o Senhor possa agraciar a vida de vocês como agraciou a nossa com esta tão grande obra de salvação que nos alegra todos os dias e nos faz nos render aos pés de Cristo Jesus. A graça e a paz, e se Deus permitir, até o próximo vídeo.